anunciar que em Belém do Pará a Assembleia de Deus chegou. Dois missionários suecos vieram pra semear a mensagem do Evangelho que o Senhor ordenou pra salvar o mais perdido pecador. Vou levantar a bandeira, deixa o povo anunciar. É a Assembleia de Deus que está a desfilar. Com fé, com poder, com fogo e unção, sacode o Brasil no batuque do coração. Vou levantar a bandeira. Meus irmãos e irmãs, olha a que ponto nós chegamos. Olha onde os pseudos cristãos estão levando o nome do Evangelho. Um pastor da Assembleia de Deus teve a coragem de subir na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para simplesmente abençoar o início do carnaval. Essa festa profana, carnal e demoníaca, né? Esse pastor parou a avenida, afrontando os princípios bíblicos. Um pastor que carrega um título ministerial, se colocando como símbolo de tolerância religiosa, sorrindo, aplaudindo e validando desfiles que exaltam entidades e enaltecem a sensualidade e a idolatria. E uma coisa que eu faço questão de deixar claro aqui, que esse indivíduo não representa toda a convenção de pastores assembleianos, porque lá existem homens sérios, tementes a Deus e fiéis dentro dessa denominação. Mas a atitude desse pastor respinga, sim, na reputação do nome da Igreja Assembleia de Deus, gerando escândalo diante do mundo e dos próprios irmãos. O que esse pastor fez não é inclusão, não é tolerância religiosa, e isso também não é amor, é um vitupério ao nome de Deus. É brincar com o que é espiritual em um ambiente que sempre foi consagrado à exaltação ao diabo, à carne, ao pecado e a tudo o que a Bíblia manda rejeitar. Parece até uma piada de mau gosto, né, com o nome do nosso Deus. Uma tentativa de agradar o mundo enquanto se esquece que quem se torna amigo desse mundo se coloca como inimigo do próprio Deus. E antes de eu entrar a fundo nesse assunto, eu quero pedir encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque vídeos como esse são sempre segurados e enterrados pelo algoritmo. E um recado importantíssimo: se você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando com o teu celular de forma honesta, fica até o final desse vídeo, porque o Tom Dimas, um grande parceiro aqui desse canal, está oferecendo uma mentoria gratuita para te ensinar a ganhar dinheiro online de maneira correta e honesta e responsável. Olha, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que esse rapaz que se apresenta como pastor teve a coragem de dizer em público, com o microfone na mão e a Bíblia aberta em outra. Porque o que saiu da boca dele revela o que tem no coração dele. Ele olhou para a multidão e soltou essa frase absurda: raio só cai na cabeça de falso fundamentalista. Numa indireta velada à marcha liderada pelo Nicolas Ferreira, que caiu um raio, fazendo piada de um episódio grave. Enquanto a garoa começava a cair na Sapucaí, ele se preparava para fazer uma oração abençoando o início do carnaval. Eu vou rodar esse vídeo aqui na sua tela para você ver com os teus próprios olhos. Ele basicamente diz: quem está aqui para se divertir não precisa de se preocupar. Eu vou abençoar tudo isso aqui. Meus irmãos e irmãs, com Deus ninguém brinca. A palavra de Deus, a Bíblia, não é qualquer livro. E quando a gente entende o significado espiritual das coisas, a situação fica ainda mais séria. Porque a gente sabe que o carnaval é uma festa pagã criada exatamente para dar vazão a todos os desejos carnais antes do período da quaresma, onde historicamente as pessoas se privavam dos prazeres. Então a lógica sempre foi essa: faça tudo o que quiser no carnaval, peque sem freio, satisfaça a carne ao máximo e depois tente se limpar com a religiosidade da quaresma. E é exatamente por isso que o carnaval sempre foi exaltação da carne, do corpo, do excesso, da sensualidade e da inversão de valores. E aí você vê um homem se dizendo servo de Deus, com a Bíblia aberta, estendendo a mão e declarando bênção sobre uma festa que simboliza tudo aquilo que a palavra de Deus manda mortificar. E a pergunta que fica é simples: dá para misturar o santo e o profano? Dá para unir a luz e as trevas? Dá para consagrar aquilo que foi criado justamente para celebrar o diabo? Olha o vídeo que eu vou rodar agora e tire você mesmo as suas conclusões, porque isso aqui não é só uma polêmica, é um escândalo evangélico. Veja.
Anunciamos a oração do pastor Cosme Philipsen, da Assembleia de Deus Esperança. Sapucaí, não se preocupe, porque raio só cai na cabeça de falsos fundamentalistas. Sou da primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, pastor da Assembleia de Deus, Cosme Philipsen. Lamento profundamente por muitos dos meus irmãos em Cristo abandonar a cidade em época de carnaval e fazer retiros, dizendo que a cidade está na mão de Satanás. Digo a vocês que a cidade e o carnaval não é do demônio, é sim dos cariocas, é de todos que amam a vida. Demônio não é samba, demônio é a fome que muitas famílias ainda passam em nossa cidade, enquanto grandes igrejas continuam enriquecendo seus pastores, que também podem ser chamados de falsos profetas e usurpadores da fé. Vale a pena lembrar que mais da metade dos brasileiros são descendentes da mãe África, e originalmente os povos iorubais e bantu não tinham essa imagem do diabo e de pecado. Mas já que muitos querem falar de pecado, eu denuncio um pecado aqui agora. Abandonem seus pecados da ganância e do racismo religioso. Respeite os terreiros de Umbanda, respeite o candomblé, a quimbanda, a encantaria, o tambor de mina, a jurema e toda e qualquer crença afro-brasileira. Abandone seus pecados, ó raça de víboras. Abandone suas notícias mentirosas, a falta de amor. Abrace seu filho gay, abrace sua filha travesti, abrace seu filho trans e viva o amor. Oremos. Senhor Deus, que é Pai e Mãe, pedimos a Ti paz, segurança e muita alegria nesses dias vindouros de carnaval. Te peço pela criança na rua pedinte e catadora de latinhas. Te peço pelo artista do barracão que faz as fantasias, às vezes virando a noite com cheiro de cola quente, queimando com a cola. Te peço, Deus Pai e Mãe, segurança nos desfiles das escolas da Sapucaí, mas também na Intendente Magalhães, na Zona Norte, lugar de gente feliz e trabalhadora. Te peço paz nos blocos de carnaval que ocupam as ruas, obedecendo a ordem da alegria. Te peço especialmente neste carnaval proteção para os corpos das mulheres. Sabemos que elas têm medo muito mais do abusador do que o roubo numa rua deserta. Te peço que abençoe o prefeito dessa cidade, a Liesa, e essa cidade maravilhosa. Shalom, a paz, salam aleikum, haribou, axeô. Um beijo, Freixo. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, quando a Bíblia fala sobre se assentar na roda dos escarnecedores, ela não está falando apenas da presença física, mas também de alinhamento espiritual, de concordância, de participação. E eu quero deixar isso muito claro aqui nesse vídeo. Eu não estou atacando a pessoa e a moral desse pastor. Eu nunca tinha ouvido falar dele, não o conheço, não sei da história dele, não conheço a família dele, nem a trajetória ministerial dele. Isso aqui é um alerta direto para quem, de alguma forma, compartilha dessa mesma mentalidade que dá para curtir o carnaval e continuar sendo cristão sem problema algum. Porque biblicamente falando, isso não se sustenta. Cada um é livre para fazer o que quiser da vida. Deus não obriga ninguém a nada. Mas liberdade não é sinônimo de aprovação divina. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz, no Salmos 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não é só sobre não fazer, é sobre não participar, não validar, não se misturar, não se integrar a um ambiente que celebra aquilo que Deus manda mortificar. Porque quando você se assenta, você passa a fazer parte, você legitima, você normaliza. E a Bíblia deixa claro
que o caminho do justo e o caminho do ímpio não se cruzam, não tem comunhão. Então esse vídeo aqui é para provocar reflexão, para sacudir a consciência das pessoas, para lembrar que seguir a Cristo exige posicionamento, renúncia e separação. Eu não estou falando aqui de isolamento social, mas separação espiritual, porque não dá para agradar a Deus enquanto se tenta se encaixar em festas pagãs, práticas e ambientes que exaltam exatamente aquilo que a palavra de Deus chama de obra do diabo, obra da carne. Alguém que tem a mente liberal pode dizer, mas o que tem no carnaval? Meus irmãos e irmãs, tem tudo aquilo que afronta diretamente os princípios da palavra de Deus. Tem tudo que exalta a carne, desejos desordenados, libertinagem, falta de domínio próprio e celebração do pecado sem qualquer constrangimento. Porque o carnaval não é só uma festa neutra, ela tem um propósito claro. Ela é conhecida historicamente como a festa da carne. A própria Bíblia nos alerta que aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção, dor e destruição. Não tem como fugir disso, é uma lei espiritual, não é opinião minha. No carnaval, você vai encontrar adultério escancarado, prostituição normalizada, embriaguez exaltada, violência, promiscuidade, idolatria, sensualidade extrema. E tudo isso é vendido como cultura, alegria e liberdade. Mas espiritualmente falando, é rebeldia contra Deus. E depois o mesmo povo que mergulha nisso tudo entra o resto do ano reclamando que a vida não anda, que está tudo quebrado, que o casamento está destruído, que os filhos estão perdidos, que a saúde foi embora e que nada dá certo. E ainda perguntam, né? Por que será? Sendo que a palavra de Deus é clara, quem planta na carne, colhe da carne. Não adianta chorar depois, não adianta você reclamar, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. E a Bíblia, ela não deixa margem para interpretação conveniente quando se trata desse assunto. A Bíblia é direta, objetiva e confrontadora quando diz em 1 João 2, que não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não existe meio termo, não existe essa conversinha de um pouquinho de Deus e um pouquinho do mundo. Isso é auto-engano. Você até pode escolher amar o carnaval, amar a festa, amar aquilo que agrada a carne. Ninguém está te impedindo absolutamente de nada, mas saiba exatamente o que isso significa espiritualmente. Porque Tiago 4 deixa ainda mais claro ao afirmar que qualquer pessoa que decide ser amiga desse mundo, automaticamente se torna inimiga de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia, isso aí é a Escritura. Inimigo de Deus não é alguém que simplesmente erra, mas alguém que escolhe conscientemente viver em oposição aos valores do reino de Deus. Então não adianta querer servir a Deus enquanto você flerta com aquilo que Deus condena. Porque no fim das contas, o carnaval pode até durar alguns dias, mas as consequências espirituais de plantar na carne podem acompanhar a pessoa por uma vida inteira. Não dá para misturar as coisas. Não existe essa conversinha de tentar agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Isso é ilusão pura, porque a Bíblia, ela não envelhece. Ela não se adapta ao calendário, ela não muda porque nós chegamos em 2026 ou porque nós estamos no século 21. Aquilo que Deus chamou de pecado lá atrás continua sendo pecado hoje em dia. O que Deus condenou no princípio da história continua condenando agora. De ponto final. Você pode até querer pagar de moderninho, dizer: eu sou um pastor da atualidade, eu vou ao carnaval, eu abençoo, eu participo e não peco. Isso é só discurso para aliviar a consciência. Porque a verdade é que a palavra de Deus não se moderniza, ela permanece firme, imutável. Atravessa séculos sem perder a autoridade. E hoje o que você mais vê no Brasil são igrejas tentando copiar o mundo, pintando tudo de preto, transformando o culto em show, criando um ambiente de festa, de boate, onde tudo é permitido e nada é confrontado, ninguém é corrigido, e a mensagem vira apenas uma mensagem de paz e amor, mas vazia de arrependimento, sem cruz, sem renúncia. E a pergunta que fica é simples: do que adianta tudo isso? Do que adianta lotar a igreja, agradar pessoas, parecer descolado, mas no fim da vida a pessoa perder a alma? Porque morrer bonito, moderno e atualizado não salva ninguém. Quando a Bíblia diz que o caminho do ímpio é como a escuridão, que ele anda, tropeça, cai e nem percebe aonde está errando,
É porque aos olhos dele, né, está tudo certo, tudo normal, tudo é aceitável. Mas aos olhos de Deus não está, porque Deus não se molda ao pensamento humano e nem se adapta às desculpas de épocas. E João vai direto ao ponto quando ele escreve que aquele que diz estar em Cristo precisa andar como Cristo andou. Isso não é opcional, não é simbólico. É prático, é vida, é postura, é testemunho cristão. Então a pergunta que fica ecoando é simples e incômoda. Jesus pisaria no carnaval? Jesus estaria em um palco abençoando uma festa da carne? Jesus estaria ali sorrindo, fazendo piada, dançando, normalizando aquilo que a palavra do Pai dele sempre tratou como obra da carne? A resposta é óbvia para qualquer pessoa minimamente sincera com a fé que diz professar. Não, Jesus não faria isso, porque ele é santo, puro, separado. E a Bíblia nunca apresentou um Cristo que se mistura para agradar, mas um Cristo que confronta para salvar, que chama ao arrependimento e não à acomodação. E quando alguém diz que segue a Jesus, mas vive o oposto daquilo que ele viveu, essa pessoa está apenas usando o nome de Cristo como verniz religioso para justificar as suas escolhas que não vêm de Deus, vêm da carne. E quando as Escrituras perguntam que comunhão existe entre Cristo e Belial, ela não está fazendo poesia, ela está traçando uma linha divisória clara entre a luz e as trevas, entre o que vem de Deus e o que não vem. E isso precisa ser levado a sério, porque quando alguém faz chacota, solta risada, ironiza dizendo que raio só cai na cabeça de falsos fundamentalistas, enquanto o pecado é normalizado e a santidade é ridicularizada, isso revela muito mais do que parece, revela um espírito de escárnio que a própria Bíblia já alertava. E não é exagero não dizer que ali no carnaval não há temor algum a Deus, porque quem teme a Deus não zomba, quem teme a Deus não brinca, não faz algazarra diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, que é um livro sagrado. Um verdadeiro pastor não vai estar pulando o carnaval. Por mais aplausos que receba, por mais risadas que arranque, aquilo que Deus já estabeleceu como verdade desde o princípio, ninguém muda. Ainda que isso incomode, confronte e vá contra o espírito desse tempo nojento. Quando a gente olha para a atitude de um pastor que carrega no peito o nome da Assembleia de Deus, o choque é inevitável, porque historicamente a Assembleia de Deus sempre foi reconhecida pela firmeza doutrinária, pela separação do mundo, pela ênfase na santidade e no temor a Deus, na prática de vida cristã. E é justamente por isso que atitudes como essa desse pastor causam escândalo, não no sentido de fofoca ou ataque pessoal, mas no sentido bíblico da palavra, de tropeço espiritual. Porque a Assembleia de Deus, ela nunca foi conhecida por se misturar com festa da carne, com festa mundana, com sincretismo religioso ou com tentativas de agradar o mundo para parecer relevante. E quando um pastor toma esse tipo de postura, ele não afeta apenas a própria imagem, mas acaba jogando lama em cima da história da Assembleia de Deus, aqui no Brasil, que foi construída com muito jejum, oração, lágrimas, perseguição e fidelidade à palavra de Deus. Uma história marcada por homens e mulheres simples que preferiram perder tudo nesse mundo do que negociar princípios eternos. E isso dói, porque não estamos falando de uma igreja qualquer, mas de uma denominação que sempre foi referência de zelo, doutrina e temor a Deus. E ver esse nome associado a atitudes tão distantes desse legado é algo que precisa ser denunciado com responsabilidade e temor a Deus. Não por ódio, mas por amor à verdade. E é importante deixar claro aqui que esse tipo de postura não representa a Assembleia de Deus raiz, a Igreja Mãe, a Assembleia de Deus do começo da chama pentecostal genuína. O que vemos hoje são ramificações, dissidências e convenções que ao longo do tempo foram se separando do tronco original das Assembleias de Deus, flexibilizando princípios, relativizando o pecado e tentando adaptar o evangelho ao gosto do freguês. E aí nasce essa confusão doutrinária onde tudo pode, tudo é aceitável usando a sigla, o nome Assembleia de Deus. Só que isso não é evolução, tá, irmãos? Isso é apostasia. E a história mostra que toda vez que a igreja tenta se parecer com o mundo para não ser rejeitada, ela perde exatamente aquilo o que a tornava diferente, relevante e poderosa na palavra. Porque o poder da igreja nunca esteve em agradar a cultura e ao mundo, mas confrontá-la com amor e verdade. E por isso, né, na consideração final desse vídeo, é importante ressaltar: a Assembleia de Deus que honrou a palavra continua existindo nos púlpitos fiéis
nos lares piedosos e nos joelhos dobrados. Mas também existem versões distorcidas das Assembleias de Deus que carregam o nome sem carregar os princípios. E cabe a cada cristão discernir, vigiar e decidir se vai permanecer fiel ao Evangelho eterno ou se vai seguir uma fé moldada pelo espírito desse século. E aí, você que é Assembleia de Deus Raiz, o que me diz da atitude desse pastor que carrega o nome de assembleiano, de pastor da Assembleia de Deus, e me faz uma pataquada dessa no meio de uma festa diabólica como o Carnaval do Rio de Janeiro? Deixa o teu comentário aqui embaixo, a tua opinião, ela é muito importante para o crescimento desse canal. Compartilhe esse vídeo com familiares e com amigos e contatos e grupos aí do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E o Tom Dimas, que é parceiro aqui do canal, tá dando uma mentoria gratuita, um curso grátis para te ensinar a trabalhar vendendo online com o teu celular. Se você quiser receber essa mentoria gratuita, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e chama a nossa equipe, a equipe do Tom Dimas, que eles vão te atender e te dar todo o suporte. Muito obrigado por ter me assistido, até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.